Mais uma segunda-feira no ar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a experiência do cliente e os 5 sentidos que envolvem essa experiência. Os 5 sentidos, como vocês estão pensando mesmo: visão, audição, tato, olfato e paladar. Hoje nós vamos falar sobre cada um desses sentidos e como eles interferem nessa experiência do cliente. Então vem comigo, que eu tenho certeza que o seu negócio vai se beneficiar muito com o que eu vou explicar hoje. Bora lá. Bom, primeiro eu quero começar com uma dinâmica, que é a dinâmica de pensar em marcas e produtos como esses que eu estou trazendo aqui hoje. Você pode pensar em outros produtos e marcas que você gosta muito. Mas vamos já fazer esse primeiro exercício. Quando você pensa em Coca-Cola, o que é que você pensa? O que é que vem na sua mente quando você diz sobre a marca e o produto Coca-Cola? O mesmo sobre a marca e o produto Melissa, aquela dos calçados. Você tem uma percepção sobre essa marca, sobre os produtos dessa marca? E também eu trouxe aqui um outro produto que eu ouço pouco falar dele quando a gente fala de experiência, mas ele também é muito interessante, que é o Lego. Todo mundo sabe o que é um Lego, já brincou com o Lego, ou pelo menos já viu um Lego. Então, ele também tem uma percepção. Quando a gente pensa nesses produtos e nessas marcas, na verdade, essas marcas se tornaram referências de produtos. Quando a gente pensa nelas, existe uma sequência de características que vem à tona quando a gente fala. Então, quando eu penso na Coca-Cola, eu consigo pensar na experiência de dar um gole da bebida, no sabor, no cheiro, na temperatura. Quando eu falo da Melissa, eu também tenho essa percepção do tato da sandália, principalmente as mulheres que tiveram esse contato maior com a marca. O cheiro, a própria loja, o cheiro da loja, as cores da loja. Então, existe também uma sequência de sensações envolvidas nessa memória da marca. E, por fim, o Lego. Ele também traz uma sequência de sensações ali junto com a marca, porque tem uma sensação de toque mesmo. O material lisinho, que se encaixa perfeitamente, você consegue criar o que você precisar, não importa quais peças você encaixe, elas se encaixam perfeitamente, e é também uma experiência ali de brincar com o Lego, né? E é fácil perceber, porque o Lego é o Lego, e como as outras marcas não conseguem se aproximar da mesma qualidade de produto, e todas essas marcas, e a gente pode pensar em várias outras, elas têm uma característica, um conjunto de características que envolvem ela e reforçam a nossa memória de marca. A gente pode pensar em infinitas marcas. Então, você pode pensar na sua marca de perfume preferido. Existem marcas como a Trousseau, por exemplo, de roupa de cama, que tem um cheiro característico. A gente pode pensar em restaurantes e qualquer outra marca que você pensar. Sempre que você pensar numa marca associada a um produto, ele vai estar envolto de algum dos sentidos. Então, você vai ter alguma memória do cheiro, ou da cor, ou das cores da loja, de como é, de qual é a sensação de brincar com aquilo ali, de consumir aquilo ali. Tudo está envolvendo os sentidos do nosso cliente. Porque os sentidos, eles estão diretamente relacionados com a experiência. Experiência é tudo que o cliente sente enquanto ele consome a nossa marca. Antes, durante e depois. A gente entende como antes, todo o contato que ele tem com a nossa marca até ele decidir comprar. Durante, é dentro desse processo de decisão de compra, e depois é após esse processo de decisão de compra. Então, é depois que ele chega na casa dele, depois que ele já finalizou o pagamento e fechou o site. Então, em todos esses momentos, eu tenho um sentimento despertado. E a experiência é esse conjunto desses sentimentos. E aqui, esses sentimentos estão direcionados também, estão relacionados também com os sentidos. E é isso que a gente vai ver aqui agora. E como você vai relacionar isso com o seu negócio. Aqui, a gente vai por
Por padrão, a gente vai colocar alguns exemplos clássicos. E, para ser democrática, eu vou usar aqui exemplos de restaurante, exemplos de clínicas, que eu gosto muito de falar. A gente vai falar de exemplos de prestação de serviço, como, por exemplo, um encanador, para que você consiga compreender uma loja de varejo, para que você consiga compreender aonde tudo isso envolve. E, apesar de estar aqui para aprender um pouco mais sobre a experiência do cliente, eu quero te convidar a se colocar no lugar do cliente. Então, se coloque no lugar do seu cliente. Ou onde você trabalha, onde você quer trabalhar, onde você quer aplicar esse conhecimento, se coloque neste lugar para a gente começar a avaliar esses sentidos do ponto de vista do cliente mesmo, tá bom? Então, bora lá. Se a gente já entendeu que experiência é tudo que o meu cliente sente, então é claro que os sentidos têm toda a relação com isso. E por que os 5 sentidos importam? Bom, porque primeiro, a gente não consegue lembrar de fato. A gente se lembra de sensação. Então, quando eu trouxe para você a memória da Coca-Cola, por exemplo, você não lembrou do último preço que você pagou na Coca-Cola, qual foi a última quantidade de Coca-Cola que você comprou? Não. Você se lembra da sensação, da temperatura que você gosta de beber, de como é colocá-la na boca. Você lembra, na verdade, das sensações que você teve naquele consumo. Se você não conhece, se você não consegue pensar numa marca, então, vamos supor que você é um homem que nunca viu, nunca comprou, nunca ouviu falar da Melissa. Você não tem essa memória. Mas por que não? Se a Melissa é uma marca conhecida, se existem várias pesquisas e fatos sobre ela. Porque você nunca vivenciou nenhuma sensação com a marca. Lembrança tem total relação com as sensações. Vou trazer uma outra percepção aqui, pensando em outro tipo de memória. Lembre dos seus avós, ou de alguém que foi muito importante para você e que já faleceu. Você consegue ter uma lembrança a partir de sensações. Algumas pessoas conseguem lembrar do cheiro, outras da voz da pessoa, outras conseguem lembrar de fato de quem era, ou de algum objeto marcante que tocou aquilo ali na sua visão, ficou marcado. Existe alguma coisa que relaciona os sentidos e te faz lembrar daquela pessoa. Todas as pessoas são assim. E as marcas, elas não são diferentes. E se por acaso você é a sua marca, porque é um negócio de uma pessoa só, ou porque você está totalmente ligado à sua marca, como eu, por exemplo, também as pessoas vão lembrar da sua marca por uma característica que provavelmente tem relação com você. Então, tem a ver com algum sentido. Algum objeto marcante, como a gente comentou, o jeito de falar, ou o jeito de explicar, alguma coisa tem. Algumas pessoas se lembram de mim pelo jeito como eu gesticulo, pela minha voz, pelo meu jeito de balançar na cadeira. Alguma coisa vai te chamar a atenção para você lembrar de mim. Outros sabem o nome da minha empresa, também procuram direto pela Reage. Cada uma das pessoas vai ter uma sensação diferente. Bom, além disso, uma pesquisa de 2025, eu coloquei aqui a referência dessa pesquisa, trouxe que quanto mais sentidos uma marca ativa, maior é a fidelização. Então, quando eu trouxe aqui sobre a Melissa, por exemplo, é uma marca de sapato. Ela tem que trazer conforto, que tem relação com o tato. Ela não tem que trazer cheiro, mas o cheiro é responsável pela memória da marca. As cores vibrantes da loja são responsáveis pela memória da marca. Então, todos os sentidos importam quando você vai colecionando essa impressão que você tem do cliente. E aqui, a pesquisa traz, nesses percentuais, mas eu já quero ajustar, a cada 1% de melhoria no marketing sensorial, você gera 0,647% de aumento na fidelidade. Transformando isso para 100%, então, quando você implementa uma ação de marketing sensorial na sua marca, agora minha marca vai ter um cheiro, agora minha marca vai ter uma identidade visual, agora minha marca vai ter um gosto relacionado, vai ter um despertar de sabor de paladar dentro da minha marca.
quando você implementa isso, você tem um aumento de 65% da fidelidade. Tá vendo como é grande? Tá vendo como é expressivo? Como ele traz na porcentagem de 1%, fica parecendo pouco. Mas olha como aumenta muito. E quando a gente pensa em fidelidade, a gente tem que se lembrar que o cliente fiel é um cliente gratuito. Porque você já gastou com a primeira compra dele. Em marketing, em tráfego, em vendedor, em tempo. Você já fez um investimento para aquele cliente chegar até você. Uma vez que ele chegou e fez a primeira compra, a recorrência dele é praticamente de graça. O valor, ele é muito baixo, porque o investimento nele é muito baixo. O investimento de tempo, apesar de que você precisa fazer contato recorrente, é um investimento baixo. O investimento de mensagem, é uma mensagem muitas vezes pelo WhatsApp, que é gratuito. Então, você tem um investimento muito pífio em relação ao máximo que talvez de investimentos vai ter, é ou num presente, ou num cupom, num cashback, mas é um investimento que você só vai utilizar no retorno. Então, quando você entrega para ele, por exemplo, um cupom ou um cashback, ele só vai gastar esse valor quando ele gastar mais valor na sua loja. Então, é um investimento muito baixo que você faz nessa fidelização. Então, investir em marketing sensorial é investir de forma inteligente na recorrência do seu cliente, porque é um investimento baixo para uma recorrência alta. Olha só, essa pesquisa é de 2025. Então, realmente, a gente tem uma pesquisa recente e que traz dados gigantescos. E hoje, a gente tem uma concorrência muito mais ampla por causa da internet. Então, essa necessidade de um marketing sensorial mais trabalhado, ela fica ainda mais latente. As empresas elas têm que trabalhar com multifatores, multifatorial, multissensorial, multicanal. Então, essa necessidade tem crescido e o retorno em fidelidade também está crescendo, como a pesquisa traz para a gente. Bom, já entendi o que é a experiência do cliente, já entendi por que os 5 sentidos são importantes. Agora, vamos falar direto sobre os 5 sentidos. A ideia dessa aula, ela é uma aula prática, uma aula rápida. Então, bora direto para os 5 sentidos. E a gente vai começar com o primeiro dos sentidos que a gente desperta enquanto cliente, que é a visão. Bom, a visão é o primeiro dos sentidos despertados. Já existem vários estudos que falam sobre isso, que o cérebro leva 0,05 segundos, não é nem meio, é 1/10 ainda, para formar uma primeira impressão. Então, quando você chega em algum lugar, pode ser um site, e aí voltando aos exemplos que eu queria dar. Então, pode ser num site, pode ser numa loja física, pode ser num restaurante, pode ser numa clínica, ou pode ser uma pessoa chegando na sua casa. A primeira impressão que você tem dela é formada pela sua visão em 0,05 segundos. Então, o primeiro dos sentidos, ele é o que chega mais rápido e ele é o inconsciente. Dentro do sentido da visão, a gente tem vários pontos que podem despertar esse sentido. Então, o layout, as cores, a organização, o rosto de quem atende, então a expressão facial, a expressão corporal e também o espaço físico ou o espaço digital, quais são as plataformas, se elas estão coerentes. Tudo isso gera uma primeira e várias outras impressões. A gente não para na primeira impressão. Ela consolida o que a gente traz logo abaixo, que é a coerência e a confiança. Já me explico. Se você tem um lugar que diz que uma clínica que atende no SUS, infelizmente eu vou ter que usar esse exemplo, você sabe que você não vai ter um alto padrão dessa clínica. Não é a realidade do nosso país. Clínicas que atendem SUS ter um alto padrão de organização, de materiais nas paredes, nos móveis, não tem uma arquitetura muito robusta. Agora, se você vai numa clínica de um médico que cobra R$2.000 uma consulta, aí não. Aí você tem uma outra percepção de qual é
o que você espera, qual é a experiência que você quer viver ali dentro. Então, é claro que existe uma experiência. Se eu estiver falando que a gente vai num restaurante para almoçar, um restaurante aqui embaixo do prédio para a gente almoçar, você tem uma percepção. Agora, se eu te disser que a gente vai almoçar no restaurante do chefe mais conhecido da cidade, peraí, você está esperando uma outra coisa. E isso tem relação com a visão também. Você consegue enxergar qual é o tipo de restaurante que você está indo, qual é o tipo de clínica que você está indo. Se eu vou na sua casa consertar um equipamento e vou passear com o seu cachorro, se eu te cobro R$ 30 o passeio, ok, você tem uma visão sobre mim. Se eu te cobro R$ 150 o passeio, você está esperando muito mais sobre mim. Concorda? E a gente está falando aqui sobre visão. A gente está falando aqui sobre imagem. Então, essa imagem, ela desperta coerência. Tá certo o que eu estou pagando com o que eu estou vendo? Esse é um primeiro ponto de coerência. E é, inclusive, o ponto que gera mais atrito. Se eu estou pagando alguma coisa que eu não estou vendo a qualidade nitidamente, a gente tem um problema. Então, se eu chego numa loja e a loja está toda bagunçada, qual é a expectativa que eu tenho? Qual é essa loja que eu estou chegando e está toda bagunçada? Se eu chegar na loja americana e ela estiver bagunçada, é péssima experiência, mas tudo bem. Eu não estou esperando muita coisa de uma loja americana. Agora, se eu chego na Camicado e a loja está bagunçada, eu tenho um problema. Porque, poxa vida, uma loja com um ticket melhor, com uma proposta melhor, está bagunçada, aí a gente tem uma questão. Até porque o volume de pessoas é menor. Então, peraí, a gente tem um problema. Eu não estou falando sobre o produto de nenhuma delas, eu estou falando sobre coerência. Então, consegue entender? Se você é uma pessoa que quer cobrar mais pelo produto que você oferece, você precisa se mostrar uma pessoa mais high ticket. Renata, você fala isso, mas eu estou vendo que você não está 100% high ticket. Minhas joias estão bem discretinhas, estou bem discreta na minha roupa, no meu no escritório, na imagem do escritório. Por quê? Porque eu preciso passar uma coerência sobre o que eu falo e quem eu sou. Então, aqui, eu não quero te mostrar que a minha consultoria é a consultoria mais cara que você vai entregar, que você vai encontrar. Não. Minha consultoria é a consultoria mais prática. Então, peraí. A minha aula é rápida, é dinâmica, eu falo logo o que você precisa fazer, eu dou exemplos de lojas reais, eu falo, eu ensino, eu mostro, eu escrevo. Tem coerência. Então, consegue compreender que você precisa ter coerência? Se você trabalha com higiene, você tem que ter uma coerência na sua imagem. Se você trabalha com high ticket, tem que ter uma coerência. Se você trabalha com alto volume, com um ticket mais baixo, também tem que ter uma coerência. Quer dizer que você tem que ser bagunçado? Não, mas quer dizer que tem uma coerência naquilo ali. Eu não estou esperando uma grande arquitetura, eu não estou esperando muitas coisas. Eu não sei se vocês conhecem um supermercado chamado Dia. É um supermercado que ele tem essa proposta de ter um valor mais baixo, de ter um volume mais alto. Então, não é um supermercado que tem grande investimento em estrutura. Tudo certo. Isso não te ofende, isso não te incomoda, isso não gera estranheza. Tá tudo bem, é coerente. Além disso, se é coerente, então eu posso confiar. Não importa aqui do que eu estou falando, sobre qual é o ticket que eu estou falando. Se tem coerência, eu posso confiar. Bom, a visão, então, é o primeiro ponto. Cuide muito da infraestrutura do seu lugar. Então, se você tem uma loja, observe a arquitetura da sua loja, seu escritório, onde você recebe seus clientes, observe a estrutura. Tá bonito de ver? Tá legal de chegar? Qual é a primeira impressão que a pessoa tem? Depois, você vai para a sua organização do ambiente. Então, tá organizado? Tá de acordo com o que eu estou propondo, com o que com o cliente está pagando? E depois, vá para a sua equipe. A sua equipe está coerente? A imagem pessoal da sua equipe está entregando o que você propõe? Tanto sem abrir a boca, quanto também a imagem de rosto, como a gente falou. Então, a postura da sua equipe, a cara da sua equipe, ela atende o cliente assim?
ou ela atende o cliente realmente com vontade? Tem diferença. Concorda que é visão? Antes de abrir a boca? Lá de longe? Então, fique atento a tudo isso. Se você precisar de ajuda nessa ou em qualquer outra parte da aula, é só mandar aqui embaixo, colocar a sua dúvida, colocar a sua questão, que eu estou à disposição para ajudar. Então, coloque logo aqui a sua queixa, que eu estou pronta para te ajudar, ok? Se você quiser também, você pode nos achar em qualquer das redes sociais ou até mesmo no nosso WhatsApp. Pode mandar uma mensagem que a gente te ajuda a qualquer momento. As nossas consultorias estão sempre à venda. Essa aula ela não foi feita para te vender mais nada. Não é essa a proposta, é te ensinar realmente como aplicar os 5 sentidos na experiência do seu cliente. Então, se você quiser ajuda, vem, porque é realmente uma ajuda. É realmente para te ajudar a melhorar. Próximo é a audição. A audição, ela também é importante, porque ela é o segundo sentido que a gente traz. Por quê? A forma como a gente diz fala mais do que a gente diz. Então, o jeito de falar tem muita influência sobre a percepção do seu cliente. Então, a audição não é o que eu estou... As palavras que eu estou ouvindo e entendendo, não é sobre o recado que eu estou passando, é sobre como eu estou passando. Qual é a percepção que ele tem a partir do que ele ouve, as vibrações mesmo do ouvido. Então, a audição, ela parte em 2 pontos. Primeiro, é nisso, na forma como a gente fala. Então, a pressa na nossa voz, a impaciência ou a paciência no como a gente fala, o interesse ou a falta de interesse, o acolhimento, o entusiasmo na hora de falar, tudo isso pesa mais do que o conteúdo propriamente dito. Então, a audição também tem essa relação com o que a pessoa está percebendo e sentindo do seu atendimento. E eu trouxe também uma pesquisa que diz que o tom da primeira mensagem de áudio ou de telefone, porque hoje a gente manda mais áudio do que liga, define 70%. Então, olha como ela influencia super na percepção do seu cliente sobre o seu profissionalismo. Então, o jeito como você fala diz muito mais do que você fala. Além disso, eu tenho também a parte da audição em relação à música que o seu cliente ouve. Então, se está na sua loja, existem lojas que têm uma música clássica, baixinha. Tem lojas que tocam rock. Tem restaurantes que têm um pianista. Tem restaurantes que têm um cantor sertanejo. A audição consegue passar um recado também sobre qual é a percepção que você quer que o cliente tenha. Ele também passa um recado sobre a sua marca. É a sua identidade sendo colocada ali. Então, faz toda a diferença. E o som, ele ainda tem o poder de alterar outras coisas do seu paciente e do seu cliente. Então, olha só, ele consegue alterar a frequência cardíaca. Então, um som mais agitado faz a gente ficar mais agitado. Um som mais calmo faz a gente ficar mais calmo. Existe até um tratamento para dor baseado em som. Então, olha só como isso é real. Ainda, ele consegue alterar o seu nível de ansiedade. Ele consegue alterar a sua sensação de conforto e a sua percepção de tempo. Um clássico de músicas está em lojas de varejo ou supermercados. Supermercado, talvez a gente consiga perceber ainda mais, porque quando a gente entra, a gente passa mais tempo. O supermercado, a maioria deles, tem já esse conhecimento sobre a percepção do som inconsciente e como ele altera o comportamento do consumidor. Então, se o supermercado ele quer aumentar as vendas por cliente naquele período, pode ser período do dia ou um período específico, ele coloca uma música mais calma ou mais baixa. Assim, ele consegue trazer essa percepção de que o tempo está passando devagar. Então, o cliente às vezes fica 1 hora dentro do mercado, 2 horas, e não vê.
Porque a música, inconscientemente, está fazendo você ficar ali de forma tranquila, calma. Você vai ficando mais tempo, vai vendo mais coisas, vai sentindo mais fome, inclusive, ao longo do tempo, e acaba consumindo mais. Se não, o seu supermercado está fechando, ou está em época de promoção. Então, ele precisa girar um pouco mais rápido para que eu tenha os caixas acelerados. Eu não posso ter um cliente com um carrinho muito grande. Eu tenho que aumentar o giro e mais clientes consumirem aquela promoção. Então, nesse dia ou nesse momento, o supermercado vai colocar uma música mais animada, vai colocar uma música mais agitada, ligeiramente mais alta, porque aí você vai ter essa percepção de que o tempo está passando mais rápido. E ele vai trazer essa sensação de ansiedade ou de agilidade. Então, você vai embora mais rápido, você consome mais rápido. Próxima vez que você for ao supermercado, repare qual é a música que está tocando. Quase todos os supermercados têm esse estudo e faz esse tipo de abordagem, vamos assim dizer. Então, repare. A mesma coisa acontece em lojas de departamento, que são lojas que geralmente o cliente demora mais tempo. É a mesma coisa. Em épocas de Natal, ele precisa agilizar, a época de Black Friday, que ele precisa agilizar a compra, ele põe a música mais rápida, mais alta, ligeiramente mais alta. Quando ele precisa que você fique mais tempo, a loja está mais vazia, é uma música mais tranquila, aquela musicazinha de elevador. Inclusive, elevador também utiliza essa função da audição. Músicas de elevador, todo mundo sabe o que é. Músicas de elevador, elas são feitas para acalmar, para que você reduza a sua frequência cardíaca, reduza o seu nível de ansiedade e a gente tenha menos problemas de claustrofobia dentro do elevador. Se você entrar no elevador e estiver tocando um rock, você vai ficar agoniado, ansioso, aquela porta fechada, você vai sentir uma sensação maior de confinamento. Então, as músicas de elevador, elas são para te acalmar mesmo. E é engraçado como até na hora de falar sobre as músicas, a gente já fala numa velocidade diferente. Então, a audição tem esse poder no seu cliente. Se você quer diminuir a sensação de tempo, coloca uma música mais tranquila. Se você quer que ele fique mais animado, mais feliz, se você precisa de uma compra por impulso, por exemplo, então você pode colocar músicas também mais animadas, que ele vai se agitar mais e ter mais essa percepção de impulsividade, de acelerado. Então, a audição traz isso também na percepção do nosso cliente. O nosso terceiro sentido é o tato. O tato, ele está diretamente ligado à percepção de valor do nosso produto ou serviço. O tato, ele tem muita relação com o brasileiro, porque o brasileiro tem muito essa mania de pegar nas coisas, de encostar, mas ele realmente entrega para a gente qual é a qualidade a nível de material do que a gente está levando. Você consegue diferenciar, por exemplo, um couro real de um couro falso, né? Um couro ecológico, pelo tato. Às vezes não pela vista, mas pelo tato você consegue perceber. Você consegue perceber a diferença entre tecidos, outros tipos de tecidos de roupa, por exemplo, a partir do tato. Então, ele traz para a gente essa percepção de valor. Do mesmo jeito, o tato, ele pode ser entendido como o conforto do lugar. Então, não é só o que a gente consegue encostar com as mãos, é também a sensação que a gente tem através do conforto. Isso também é envolvido dentro do tato. E esse tato, como a gente já traz aqui, ele não precisa ser, apesar de que nos produtos isso é muito fácil de perceber, mas ele não acontece só em produto. Ele também pode acontecer em meios digitais ou nos serviços, através de outros pontos. Por exemplo, aqui, a facilidade de acessar o serviço. Então, o quão rápido é para eu chegar até você, eu posso entender isso como o despertar do sentido do tato. O quão rápido é para eu chegar numa pessoa, num atendimento humano. Você pode perceber isso. A forma como você entrega um contrato, como você entrega uma proposta, isso também tem relação com o tato. Então,
isso também pode ser entendido como um sentido, um despertar do sentido, porque ele também é o sentimento que o seu cliente leva no seu produto ou do seu serviço. Além disso, a fluidez da jornada, então, o quão fácil é comprar, adquirir, levar para casa, acessar. A temperatura, como a gente já falou, então, a temperatura do ambiente, o conforto da cadeira. Então, tudo isso envolve o tato. Tem uma empresa que acabou de fazer um rebranding que ficou incrível, que mudou principalmente o tato das lojas. E ficou excelente, que foi a Hering. A Hering, ela fez um rebranding. Ela era uma loja muito próxima de uma loja de departamento. Então, as araras, o autosserviço, você tinha um atendimento muito mais rápido, você ia lá e já pegava a blusa, já olhava, os preços já estavam nela, era muito mais rápido de consumir. E aí ela mudou a estrutura da loja. E ela trouxe para a loja mais tecidos crus. Ela trouxe para a loja um cantinho de café. Então, pelo menos aqui em Belo Horizonte, todas as lojas já foram alteradas para essa nova estrutura. E já vi outras lojas em São Paulo, em Brasília, que já tiveram essa estrutura modificada. Ainda não sei se agora, dezembro de 2025, todas as lojas já foram alteradas, mas estão nesse processo. Elas alteraram, não mudaram a logo, ou pelo menos não que eu tenha percebido, não mudaram as cores das roupas, mudou o tecido, mudou a percepção lá dentro. Então, agora é uma loja muito mais quente, é uma loja com uma música muito mais agradável. Como eu disse, agora tem um cantinho de café, agora tem poltronas no meio da loja, tem um espaço de conforto para quem aguarda a pessoa no trocador. Os trocadores são maiores, mais espaçosos, tem tem banquinhos para você apoiar suas coisas. Então, isso tudo é entendido como tato, porque isso tudo é conforto do nosso cliente. Então, foi um rebranding de muito sucesso. Eu ainda não tenho, porque eu vi essa alteração entre 2024 e 2025, ainda não tenho os primeiros valores deles para poder trazer aqui com essa pesquisa, mas eu tenho certeza que isso vai alterar e muito as vendas, porque ele está mudando de patamar de loja a partir do conforto ou do tato. Então, também tem esse ponto. Quer melhorar o seu ticket através de um sentido que é simples de fazer? Melhore o conforto do seu cliente. Então, muda o conforto, muda a cadeira, adiciona pontos de tecido, de couro, de linho. Altera, pode, né? Não foi o caso dessa loja, mas pode alterar a cor. Assim, você vai mudando os sentidos e a partir dali você melhora a percepção de valor do seu cliente. Além disso, a gente tem o olfato. O olfato é um clássico. A gente já consegue perceber isso muito bem, porque o cheiro, ele é um sentido ligado diretamente ao nosso sentido emocional. Foi a primeira coisa que eu falei, mas ele está aqui, no segundo ponto. O olfato é o único sentido ligado ao emocional. Você consegue sentir cheiros ao lembrar de memórias afetivas. Então, você consegue sentir, como eu já usei o exemplo, do cheiro da sua avó, do cheiro da sua mãe. Você consegue sentir, às vezes, o perfume do namorado, do marido. Você consegue sentir o cheiro do cachorro. É uma memória emocional e o olfato tem toda a relação com isso. Do mesmo jeito, comida, né? A gente aqui no Brasil tem muito essa sensação de uma comida que é afetiva para a gente. E quando a gente fala dessa comida, a minha mãe sempre fazia caçarola, então eu sinto o cheiro da caçarola. Só de pensar nela, eu consigo sentir o cheiro dela. E cada um também tem essa sua comida e consegue despertar através do cheiro. Então, o olfato ele é muito importante para isso. Diferente dos outros sentidos, o olfato ele é uma assinatura da marca. Então, ele não é um sentido que a gente recomenda que você mude com frequência.
O olfato, ele é importante, como a gente disse, para criar essa memória e quase sempre uma memória afetiva positiva. A gente tende a repelir cheiros ruins, então eles, apesar de entrarem para a memória de algum cheiro ruim, a gente quase nunca sente o cheiro igual a gente acabou de falar, dos cheiros gostosos, mas ele é um despertar da memória. Então, você tem que ter um cheiro marcante. Então, voltando ao exemplo, se você tem uma loja, tenha um cheiro de assinatura, tenha aquele cheiro da loja. Todos os cantos da loja tem que ter aquele cheiro. A Trousseau é um exemplo, a Melissa é um exemplo. Se você é um prestador de serviço, você pode ter o seu cheiro também. Então, isso também pode ser um despertar. Então, como vai ser o cheiro que eu quero passar? Então, também é possível a gente criar essa assinatura de marca. Eu até trouxe esses 3 que são clássicos, que são os cítricos, que trazem esse cheiro de energia, eles despertam essa energia. Os florais, que trazem a sensação de leveza. E os amadeirados, que trazem a sensação de sofisticação. Então, se você quer trabalhar com consultoria, qual vai ser a sua marca? Se você quer chegar com uma marca de sofisticação, eu vou te aconselhar a usar um perfume amadeirado. Então, sempre que você for trabalhar, tenha um cheiro para trabalhar. Tenha um perfume nos materiais que você dá de presente, tenha um cheiro na sua empresa, tenha um cheiro no seu escritório, tenha um perfume para trabalhar, porque isso vira uma assinatura. Ah, eu quero ter uma loja de a Trousseau. Ela tem um cheiro específico e característico dela. Então, tudo dela tem esse cheiro. Tanto tem o cheiro que hoje a gente tem várias marcas que copiam o cheiro da Trousseau, então imagina. Então, descubra a sua identidade de marca. Quase sempre, eu gosto de trazer aqui, porque a gente trabalha muito isso nas empresas, e ela sempre me pergunta, qual perfume você indica para a gente colocar nessa loja aqui? O que você acha que tem o nosso cheiro? E a única coisa que eu tenho para te dizer é que, da minha percepção, o cheiro escolhe a marca. Não adianta você chegar aqui e trazer... É o meu caso. Não adianta eu chegar aqui e querer escolher um perfume amadeirado. Não é a minha identidade. Então, não faz sentido para mim. Eu não vou conseguir suportar aquele cheiro, porque em algum momento ele vai descolar de quem eu sou. Não é um cheiro que me agrada. Então, eu consigo ter esse separar. Consegue entender? O cheiro escolhe você. Eu percebi isso depois de muito tempo, que eu sou uma pessoa que gosta muito de perfume floral. Então, o meu escritório, ele é floral. O cheiro é floral. Os meus materiais, ele tem esse cheiro floral e inconscientemente, vamos assim dizer, eu percebi que eu também gosto de perfumes florais. Então, eu tenho uma marca para um perfume em que eu saio para trabalhar, em que eu vou ver os clientes, e esse perfume, ele é floral. Inconscientemente, eu estou levando para a pessoa leveza, porque essa é a minha proposta. Leveza, praticidade, autenticidade, isso tudo é floral. Então, quando eu falo isso com vocês, o cheiro faz diferença. Como a gente vai passar esse cheiro faz toda a diferença. Bom, além disso, eu tenho também no cliente, como a gente já está trabalhando isso também, que os aromas, eles reduzem a ansiedade e aumentam a sensação de acolhimento. A gente se sente agradável em lugares que têm um bom cheiro. Do mesmo jeito que a gente é repelido por lugares com odores ruins. Você não consegue prestar atenção direito, você não consegue ficar no lugar, você não se sente confortável. Cheiros ruins repelem totalmente a pessoa, eles arruinam a experiência, enquanto cheiros agradáveis trazem essa sensação de acolhimento, de cuidado, de bem-estar, de conforto, e é o que você espera. Então, quando eu digo que no meu escritório o meu cheiro é floral, é para isso. É para a pessoa que se sinta confortável, se sinta bem acolhido, para que ele se sinta leve e tenha a mente clara e límpida para aprender. Então, é isso que eu quero despertar aqui. Então, olha como é que isso vai fazendo, vai construindo camadas de experiência para o seu cliente, para o seu negócio. E, por fim, a gente tem o paladar. O paladar
ele, principalmente para brasileiros, e aqui é uma marca registrada do nosso país, o paladar, ele ativa a sensação de acolhimento imediato. Então, não tem como você se sentir mal acolhido se a pessoa te oferece algo para comer, para beber. Pode ser uma água geladinha, pode ser um café coado, pode ser algo super simples, mas ele traz a sensação. Tanto a sensação de acolhimento, de cuidado, quanto de familiaridade. Comer com alguém, tomar um café, beber uma água que seja, gera uma sensação de familiaridade, de acolhimento. Então, isso gera um pertencimento maior também. O paladar tem essa relação. Não é à toa que a gente manda as lojas terem um café, uma balinha, um biscoitinho, um chocolatinho. Renata, eu vendo roupa, manda uma bala. Ah, eu conserto portão. No final do ano, manda um panetone para os seus clientes. Não deixa de trazer algum tipo de despertar de paladar, porque ele traz a sensação de acolhimento muito forte, de pertencimento muito grande. E isso é muito bom. Bom, e como diz aí nosso último ponto, o paladar, ele ajuda a transformar a espera em conforto. Enquanto o cliente está comendo ou bebendo alguma coisa, a gente também consegue reduzir a ansiedade dele e aumentar o tempo de espera. Então, não é à toa que em recepções de clínicas, a gente indica que os clientes ofereçam café, água, algo para comer, porque o paciente se sente confortável em esperar. Se você tem uma loja, vou usar o exemplo da Hering que eu acabei de falar. O que ela espera? Ela espera que, com a mudança, com o rebranding que eles passaram, o cliente fique mais tempo na loja. Se ele quer que o cliente fique mais tempo na loja, o que eles fizeram? Eles criaram um espaço em que a pessoa pode sentar e tomar um café. Para quem foi feito esse espaço? Para os maridos. Então, se existe um espaço na loja em que o marido pode sentar, tomar um café, mexer no telefone, e a sensação de tempo dele se estendeu demais. Tá tudo bem. Ele não vai perceber o tempo passando. E isso, para a loja, é muito benéfico. Não é à toa que existem várias pesquisas, inclusive, sobre isso, mas lojas de shopping têm estudado colocar bancos na frente da loja. E esse estudo de bancos, eu não sei se vocês começaram a perceber que antes, no shopping, eram bancos reto, duro, sentava mais ou menos. Agora, você tem bancos mais confortáveis. Agora, os shoppings têm sofazinho, tem um lugar de espera, muitos têm Wi-Fi disponível. É para aumentar o seu tempo de espera, para diminuir a sensação de demora. A mesma coisa acontece com o aeroporto. Está cada vez mais confortável ficar no aeroporto. É cada vez melhor ficar no aeroporto. Por quê? Porque eles querem que você goste de estar ali esperando 2 horas para entrar no voo. Eles querem que você se sinta feliz de estar ali por 2 horas esperando para voar. E isso acontece. Você fica confortável, você fica feliz, você tem Wi-Fi, você tem... Agora, com as salas VIPs, isso ficou ainda melhor. Então, é o despertar de todos esses sentidos. Os sentidos, como a gente falou, e como eu disse, a gente passa pelos 5 sentidos e é quase impossível a gente ter um único sentido despertado para aquilo ali. Porque o meu cliente, ele vê, ele participa, ele entra na loja, ou ele consome o meu produto, o meu serviço, ele recebe alguma coisa, e tudo isso está envolvido. Da embalagem, da forma de comprar, do jeito que eu recebo minha nota fiscal, do e-mail que está escrito no e-mail, tudo isso é um despertar de sensações, que é também uma experiência, um jeito de trabalhar a experiência do cliente. Cada uma dessas coisas, cada cor, cada som, cada toque, cada uma das coisas conta uma história. Viu como eu expliquei aqui sobre várias marcas e elas vão despertando diferentes sensações com a gente? Porque cada marca conta uma história
a partir dos sentidos que ela desperta, a partir das sensações que ela traz para a gente. E aí, isso é o que a gente chama de experiência, esse conjunto de sensações, essa tal história que a gente conta tanto sobre os nossos clientes, que é o que a gente chama de experiência. E agora eu quero saber, qual é a história que a sua marca está contando? Faça você, agora, o lugar de cliente da sua marca. Senta e entende. Quem consome a sua marca? Como é a percepção dela? O que ela sente como tato? O que ela sente como olfato? Como paladar? O que chega até ela? Qual é a sensação que ela tem ao consumir? Quais são os sentidos que você desperta? E como você pode aprimorá-los? Nem todos os sentidos eu vou conseguir despertar em todo o tempo. Foi o que eu disse, por exemplo, da loja de portão. Tudo bem, eu não vou conseguir despertar todos os sentidos a todo momento, mas eu consigo despertar muitos deles. Então, como que eu tenho sentidos organizados dentro da minha empresa, dentro da minha prestação de serviço, dentro do meu serviço digital, e quais eu não tenho trabalhado de forma nenhuma? Talvez agora seja um bom momento de você estruturar essa percepção do seu cliente. Isso vai alterar demais o que ele sente em relação à sua marca, a história que ele entende, que ele ouve, sem que você conte para ele. E isso vai mudar demais a fidelização e a recorrência. Lembra da pesquisa que a gente falou? 65% praticamente de aumento de fidelização a partir de uma experiência que a gente adiciona, um sensorial que a gente adiciona ao nosso cliente. Fez sentido? Está na hora de trazer mais marketing sensorial para o seu negócio, concorda? Se você precisar de ajuda, pode me chamar, tanto aqui nos comentários, quanto nas redes sociais, no nosso WhatsApp, que vai ser um prazer te ajudar. Nós estamos o tempo todo trabalhando para ajudar o seu negócio a ter uma experiência cada vez melhor, para que o seu cliente se sinta cada vez mais confortável, feliz, satisfeito, para que ele te indique mais, para que ele compre mais, volte mais vezes, porque tudo isso é experiência. Se você precisar de ajuda, você já sabe, pode chamar a gente, vai ser um prazer te ajudar. Até mais. Reage.